Olá, sejam bem-vindos mais uma vez um videozinho de sexta-feira no nosso canal do Sercom. Lembrando a todos, obviamente, às quartas-feiras os vídeos são apresentados como live no espaço do nosso Centrinho Espiritinha, como eu gosto de dizer. Inclusive vocês estão convidados, aqueles que não conhecem o Sercom, fica no bairro da Vila Madalena, charmoso bairro da Vila Madalena em São Paulo. Se você puder, dê um pulinho por lá. Vocês sabem que ali, além da palestrinha da noite, a gente tem uma abertura de sintonia, um passe coletivo gostoso, um passe para quem ali vai. Então sejam sempre muito bem-vindos por ali. Relembro a todos, meus amigos, apesar de que tivemos na última quaresma uma grande limpa no umbral grosso, feita pelos espíritos de luz que cuidam da evolução do nosso planetinha. Eles ainda persistem e pedem para todos nós para que vibremos bastante pela paz no mundo, vibremos bastante pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que nós vibremos bastante pelo nosso vizinho, pelos nossos amigos, por aqueles que não gostam de nós. Vibremos. É isso que realmente vai importar. Trazendo a nossa lição de hoje, nós temos o título Tesouro Maior. O tesouro maior, que está na lição 64 do livro Caminho, Verdade e Vida, e que a dupla dinâmica Chico e Emmanuel traz para nós, dessa vez, vem ilustrada por uma frase do grande mestre Jesus, que está no Evangelho de Lucas, que diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Essa lição trata, e ela vai certinho na mira, onde fala muito sobre sintonia, sobre os nossos passos, sobre aonde estamos e aonde queremos chegar. O grande Paulo de Tarso, ele usou um termo que ele é muito feliz para associar com isso o que vai ser falado hoje. O termo gravitar para o divino, gravitar para a divindade. Esse termo, ele é colocado em que sentido? Para onde nós queremos chegar? Segundo a doutrina espírita que nós seguimos, tem a ver com a evolução. Para você ascender, para você evoluir, para você buscar ser melhor, você precisa de uma trilha, você precisa de um trajeto que te faça chegar lá da forma que eu costumo dizer, passar de ano porque você estudou, passar de ano porque você fez o certo. E é essa a situação que vem a gente chegar a falar sobre o tesouro, o tal do tesouro. Se nós entendermos o Criador, a fonte criadora, Deus, nosso Pai, como você melhor entender, trouxe para esse planetinha através de espíritos, através de consciências que nós não temos nem ideia do que que elas podem fazer, e em cima de um planejamento trouxe para nós o maior de todos que aqui já esteve. Mestre Jesus aqui deixou o seu legado, deixou pessoas que continuaram o seu legado. E infelizmente o ser humano criou religiões a partir dele. Não tratando
muito este detalhe aqui, mas se nós entendermos assim um grande conglomerado, Jesus Cristo, nós temos diversos departamentos. Esses departamentos, os mais variados, né, todos eles que ali surgiram, vamos entender assim as várias vertentes religiosas do cristianismo. Então nós temos aí uma infinidade delas, e a partir delas, escalas de crença, de dogmas e etc., nós temos os ônus e nós temos os bônus. Afinal, queira ou não queira, as religiões são puramente humanas, elas são feitas por homens, e ainda mais por homens da Terra. O que significa? Bom, se nós somos o planetinha mais atrasado do nosso sistema solar, daqueles que desenvolvem civilizações, a gente já pode ter uma ideia do que de repente pode sair de positivo e do que pode sair de negativo dentro do contexto religião aqui, não é verdade? Então, a partir daí, mesmo assim, não só as religiões cristãs, mas todas as linhas, né, todas aquelas pessoas que encontraram para si outras linhas de fé, e aí nós temos o budismo, nós temos aí os nossos irmãos judeus, os hinduístas, nós temos os candomblecistas, uma infinita de religiões que também são governadas, se for pensar assim, por Jesus, porque afinal Jesus é o governador não só do planeta, mas como do nosso sistema solar. Por que eu digo tudo isso? Porque assim, até aí, todos nós buscamos a Ele e buscamos, ou pelo menos deveria ser assim, o seu exemplo para nós trilharmos a nossa vida, ou seja, chegar mais próximo a Ele. Entretanto, é aí que vem o detalhe da nossa lição, e que muito ludicamente diz Emmanuel e Chico. Muitas pessoas hoje, por sermos nós seres que infelizmente não evoluímos mais por causa da questão ego, tudo é muito centrado no eu. Então, nós sempre achamos que as nossas dores são maiores, nossos problemas são maiores, nosso sofrimento é maior, nossa falta de dinheiro sempre vai ser maior, e não raramente nós começamos a escutar lamentos de algum amigo, de alguma amiga que precisa da gente para dizer alguma coisa e fala, puxa, eles começam, puxa, porque minha vida é isso, não sei o que e tal. E quantas vezes, puxa, que você não tem ideia da dimensão dos meus problemas. Não, porque... E no final a gente era para ser ouvinte e acaba destilando tudo aquilo. A lição coloca que, por várias vezes, esses vários departamentos religiosos, a sessão de atendimento de orações, se é que a gente pode dizer assim, tem escutado muitas reclamações fúteis, muitas reclamações infundadas, muitas reclamações egoístas, por assim dizer. Aquele chororô que percebe-se que, infelizmente, aquele irmão, aquela irmã que está colocando aquilo e plasmando aquela oração em forma pensamento, está fazendo não só pelo excesso do bem material, está fazendo para prejudicar uma outra pessoa, está fazendo abusando de
alguma coisa que com certeza para ele e para ela já estava num nível perfeito de se fazer. O que se coloca nesse sentido do tesouro maior é que, lembrando de novo Paulo sobre gravitar para o divino, é que daqui nós plantamos, ou nós colhemos, ou nós juntamos os nossos tesouros, e esse tipo de tesouro é o que vai fazer chegar aos planos depois que nós desencarnarmos. Eu lembro uma passagem de André Luiz, onde ele encontrou o seu avô nessas peregrinações em busca de pesquisas, né, espirituais. Ele encontrou o seu avô chafurdando na lama, brigando, não era uma lama, mas era uma matéria plástica, mais ou menos assim, que se lembrava, que lembrava muito a lama no plano espiritual, e que para ele eram moedas de ouro. E ele brigava com aquilo, tentando colocar no seu para junto de si e tal, e aquilo era pura, única, exclusivamente um material gosmento, uma lama, e ele chafurdava ali achando que estava juntando moedas de ouro. Porque a sua trilha foi a busca incessante, cega, e tudo para ele, o que importava eram as moedas de ouro. Assim é o nosso tesouro maior. A frase que está em Lucas de Jesus, ela é realmente muito sábia, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Entenda, se nós plantamos sentimentos que ainda a Terra tem como patologias extremamente sérias, vaidade ao extremo, a sensualidade, a sede de ter, conquistar sem importar família ou passar a perna em quem for, enfim, o que tiver dentro disso e o que tiver atrapalhando não importar, é o caminho que a gente está trilhando, é o tesouro que a gente está acumulando para todos nós, para a hora que tiver que prestar contas ali, é o que a gente vai ter lá na frente. Lembremos que temos ali um umbral grosso, onde estão aquelas pessoas realmente comprometidas com o que é muito ruim. Nós temos um umbral médio, onde vai a maioria de todos nós, que ainda temos o defeito, o egoísmo, o ciúme, a ganância, que de alguma forma nós temos defeitos a serem acertados, mas que não nos faz ir para um umbral grosso, onde ali estão as pessoas que estão realmente comprometidas, os espíritos comprometidos com o mal. Mas esse umbral médio é aquele que sintoniza muita coisa ruim, mas que pode fazer todos nós melhorarmos. A grande diferença de tudo isso é que nós estamos num limiar. Não estou trazendo aqui aquela mensagem do Apocalipse, mas assim, a grande síntese, a grande essência de quem conhece as doutrinas progressistas renovadoras, que foi o Espiritismo, e ainda mais, né, é uma doutrina viva. Então muitos autores que escreveram livros no começo do século passado, ou até antes, no final do retrasado, já dizem
que gostariam de, se não estivessem em missões melhores, de reescrever tudo aquilo. Então, o tempo urge, turma. A gente precisa entender o que nós estamos carregando como tesouros, porque é esse tesouro que nos coloca como nossa essência, e é para o plano espiritual que nós vamos levar. E esses 2 segundinhos intermináveis que eu fiz agora tem a ver com reflexão. O que é que você está carregando como tesouro? É o ciúme, é o apego às coisas materiais, é o egoísmo, é a avareza, é a sensualidade exacerbada, é a cleptomania, é a dificuldade em se relacionar e se adaptar com pessoas. O que é? É o apego? O que é? Então, onde está teu vosso coração, está o teu tesouro. E o tesouro maior é justamente isso. É essa comunhão com o cosmo, é essa comunhão com o universo das boas coisas, da evolução, do sentimento puro, dos grandes espíritos, aqueles que ascendem. Qual é o seu? Para terminar, eu tenho uma passagem que provavelmente eu acho que está em Paulo e Estevão, que Paulo e Barnabé estavam ali peregrinando. Eles estavam falando sobre um grande tesouro, e o grande tesouro era a boa nova de Jesus, e eles estavam ali com escrituras e do evangelho que seria o evangelho de Mateus, e eles estavam lá com cópias e falando, poxa, porque esse tesouro, porque esse não sei o que e tal. Só que eles não sabiam que eles estavam em processo de tocaia de um assaltante que chegou, pediu o que eles tinham e eles deram o que tinham, que eram pães, que eram algumas ervas, que eram um tanto de vinho. E aí o ladrão pergunta para eles assim, eu vi que vocês estavam falando sobre um certo tesouro e tal. Vocês podem me dizer um pouco mais sobre isso? E aí Paulo foi muito sábio em dizer, tá vendo essas escrituras, esses papéis que aqui estão? Eles são um mapa do maior de todos os tesouros que você vai encontrar. E o ladrão pegou aquilo achando que estava levando realmente um mapa por um tesouro físico. E Barnabé chegou para Jesus e falou para Paulo e disse, poxa, levaram as cópias do que tínhamos de Levi, que é Mateus. E na verdade chega Paulo e retira de dentro da túnica uma outra cópia daquilo que seria o Evangelho de Mateus e fala assim, olha, se de repente ele tiver acesso e ler o que está ali escrito, ele teve acesso a um tesouro. Quem sabe, né? Assim ele acaba sendo convertido e tudo dá certo. Então que nós entendamos o nosso momento do agora e saibamos que o tesouro maior que nós precisamos carregar conosco é esse da essência. Não é nada que nos prenda ao elemento, à terra, à matéria. Então, um examezinho não seria legal de entender o que a gente está levando? O que a gente está carregando nesse momento para levar depois? A gente sabe que após o desencarne nós não levamos nada. Nós somos enterrados ou cremados com uma roupa do corpo. O resto fica. Qual é a tua ideia? Qual é o tesouro que você quer levar? Não se esqueçam de recomendar o canal,
Para quem vocês acham que está precisando ouvir uma liçãozinha do bem, a próxima semana 2 novas palestras aqui para vocês. Fiquem sempre na luz e um grande beijo para todos.